Vamos falar de inflação e deflação? Porque é o seguinte, ontem saíram os números, ali pertinho, inclusive, da participação da nossa colunista de economia, Juliana Rosa. A gente falou um pouco sobre isso, não é? Os dados do IPCA, tivemos uma deflação. Só que o preço dos alimentos, esse continuou subindo. Ou seja, quando a gente fala de deflação, o pessoal fica se perguntando, mas eu vou ao mercado e os preços continuam nas alturas, tudo continua subindo. O preço do leite, por exemplo, subiu 25%. No último mês, 25%. No acumulado do ano, o leite já tem uma alta de 77%. Quem vai ao mercado sabe disso. Estou dando o exemplo do leite, mas frutas, verduras, a carne também, tudo isso continua pressionando muito o preço dos alimentos, pressionando também a inflação. Era o que vinha acontecendo. Só que, por outro lado, a gente teve uma baixa nos combustíveis por causa da redução na alíquota do ICMS dos combustíveis. Então, dos 9 grupos pesquisados, 7 tiveram alta. 7 tiveram alta. Então, apenas 2 grupos não tiveram alta, né, Megali? São eles, Sheila: alimentação e bebidas, despesas pessoais, vestuário, saúde e cuidados pessoais, artigos de residência, comunicação e educação. Tudo isso subiu. E alimentação e bebidas, ou seja, supermercado, subiu bem. 1,30%. Foi a variação mensal. Uma alta expressiva. Despesas pessoais, serviços, né? Subiu 1,13%. Isso. Acima de 1%. É muito. Então por que a gente teve essa deflação? Por causa da redução dos impostos na gasolina e no diesel. Os transportes tiveram uma deflação de 4,51%. Em um mês, é muita coisa. É uma redução expressiva que puxou para baixo esse índice. É possível que tenhamos também deflação em agosto, com a queda no preço do petróleo lá fora. Vai puxar ainda mais para baixo o preço dos combustíveis, mas a gente ainda não vê essa reação, né, onde interessa, no supermercado. E é o que pega os mais pobres, principalmente, né? Preço de alimentos. Há uma expectativa que, diante disso, da baixa nos combustíveis, como tudo é transportado por caminhões, que haja também um impacto um pouco mais para frente no preço dos alimentos. A conferir, a acompanhar. Vamos ver se mesmo o preço dos alimentos pode ter queda nos próximos meses. O destaque agora é da Gabriela Souza sobre isso. O setor de alimentos pode registrar queda ao longo dos próximos meses e dar um respiro aos consumidores, segundo especialistas. Ontem, o IBGE divulgou que o IPCA de julho registrou deflação de 0,68%, a primeira em 26 meses e a maior desde o início da série histórica, iniciada em 1980. O resultado foi puxado pela queda nos preços dos combustíveis e das tarifas de energia elétrica, depois das reduções das alíquotas de ICMS e ainda dos ajustes de valores da Petrobras nas refinarias e da revisão tarifária aprovada pela ANEEL. Alimentos e as bebidas, por outro lado, continuam em alta, mas o professor de economia da FGV, Mauro Roxelin, prevê queda nos próximos meses. O horizonte daqui para frente deve ser melhor no curto prazo, né? Estamos falando de efeito de PEC, quer dizer, esse efeito deve cessar em agosto. Em setembro, não acredito que a PEC continue produzindo novas reduções. Bom, para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os números do IPCA indicam que o Brasil já passou pelo pior. O Brasil está em pé de novo, a inflação está descendo, o crescimento está aumentando, os empregos estão vindo, são 100 milhões de brasileiros pela primeira vez trabalhando, nunca teve tanto brasileiro trabalhando. Então o Brasil está bombando de novo, o Brasil está voltando com toda a força. Bom, mais de 30 milhões de brasileiros passando fome, né? É uma inflação que ainda está acima dos 10% nos últimos 12 meses, um rombo fiscal a ser coberto no ano que vem, um calote que foi dado nos precatórios, uma PEC que o próprio Paulo Guedes chamou de kamikaze. A gente vai ter que pagar essa conta em algum momento, então vamos com calma, o santo é de barro. Na avaliação, veja só, do economista do Banco BV, Roberto Padovani, o momento ainda exige cautela e o resultado do IPCA não alivia o bolso dos mais pobres. A inflação aqui no Brasil, o comportamento dos preços ainda é de muita alta, muita preocupação, uma alta generalizada. Quando a gente vai no supermercado, leite, todos os laticínios estão em alta ainda. Então, tudo bem, a gasolina caiu de preço, a energia elétrica está mais barata, mas o que a gente vê ainda é uma disseminação de preços na economia, o que atrapalha o consumo. Bom, muitas reações aqui dos nossos ouvintes falando de como tem sido a ida ao mercado, né? Do que já cortaram, do que
não conseguem mais comprar, do que tiveram de substituir, de quanto estão pagando, né, no quilo do feijão, por exemplo. Olha, tem muita mensagem de ouvinte falando, tivemos deflação, mas... E aí vem todos os poréns, né? Como o preço da comida tá pesando demais. Obrigada a participação aqui dos nossos ouvintes. Aí ao longo do dia a gente vai registrando aqui mais e comparando também os preços. O ouvinte já pagando R$10 no litro do leite. R$10 no litro do leite, né? Aliás, você fez alguma redução no seu orçamento doméstico, Sheila? Olha naquela câmera da verdade. Fiz. E aí é que eu me dou conta, né? Eu posso falar, e é verdade, eu tenho uma vida relativamente confortável. Aliás, bastante confortável comparando. Você trouxe um exemplo agora de mais de 30 milhões de brasileiros passando fome no Brasil. E aí quando eu me vejo no supermercado fazendo substituição de marcas, retirando coisas do carrinho, né? Retirando. Ela, não, isso aqui que eu levava antes, corte de todos os supérfluos. Todos. Essas coisinhas que a gente tem em casa, esquece. Patê. É bolachinha, não sei o quê, esquece. Patezinho nunca mais, Não, né? não tem mais isso não. Substituição de marca, de requeijão, de margarina e tal. Quando alguém que tem uma vida relativamente confortável começa a fazer isso, você fica imaginando quem sobrevive com salário mínimo no Brasil, que é a grande realidade de boa parte do brasileiro, né? Então olha que loucura, você também fez mudanças? Sim, então... não, e eu sei que a gente fala de uma muitíssimo privilegiada, né? Sim. Na comparação com o brasileiro médio, mas sim, eu perguntei isso exatamente por causa do leite. Troquei a marca do leite, deixei de comprar requeijão aqui no supermercado, agora eu compro quando eu vou para Minas. Aliás, fiz um ótimo negócio, porque o requeijão caseiro de lá é muito mais gostoso. Posso imaginar. Compro ali, direto da fábrica. E esses supérfluos também foram embora. Pedi comida em casa. A gente costumava pedir na sexta e no sábado. Agora só ou sexta ou sábado. Né? E eu sei que esse discurso parece uma coisa meio classe média sofre, né? Porque tem gente sofrendo muito, mas, que sacrifício, hein? Agora você pede comida uma vez só. Sim, cada um dá a sua cota, né? De acordo com o que pode, de acordo com o que necessita, porque a vida realmente está muito cara, está muito difícil. Você pode participar também mandando a sua mensagem, dizendo aqui o que mudou na sua vida, o que mudou no seu cotidiano, se você cortou alguma coisa. Se não cortou também, conte pra gente.